Bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início à recapitulação da lição da Escola Sabatina desta semana, continuando com o tema do trimestre, crescendo em um relacionamento com Deus. Agora estamos na lição de número 9, Pecado, Evangelho e Lei, é o tema dessa lição. E o tema central, o conteúdo, ele aborda, como a lei de Deus representada nas tábuas, ilustra o relacionamento da graça do evangelho e o impacto que o pecado tem com relação a essas coisas. O verso para memorizar está em Salmo 119, versos 93 e 94, que nós iremos ler agora na palavra do Senhor. Mas antes, vamos fazer a nossa oração. Fechamos os nossos olhos. Maravilhoso Pai que habita no mais altos céus, obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de falar de Ti, do Teu caráter, de falar dos Teus princípios, de abrir a Tua palavra e através dela poder ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos dê sabedoria dos altos céus e acima de tudo que o Senhor perdoe os nossos pecados. É o que nós pedimos e também te agradecemos no doce nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá? Vamos ler a palavra de Deus no Salmo 119, os versos 93 e 94, que está escrito: Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tem dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Olha só que lindo aqui, que Davi falou. Davi, ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, Quando a gente escuta isso, a gente pode até achar, mas como um homem pecador como Davi, que matou tantos, a mão coberta de sangue de tantas pessoas que Davi matou, poderia ser um homem segundo o coração de Deus? Primeiramente, nós temos que aprender que Deus tem sobre nós a graça. Essa graça perdoadora. E é através dessa graça que nós iremos obter a nossa salvação. Vimos na lição anterior que a fé é fundamental, porque através da fé em Deus, nós temos a condição de conhecer o caráter de Deus. Temos em nosso coração o desejo, quando essa fé é genuína, o desejo ele cresce de sede da palavra de Deus e da sua justiça. Então passamos a querer mais as coisas do céu do que as coisas da terra. Automaticamente, as boas novas serão pregadas e as boas obras serão realizadas. Mas lembrando que não é através das boas obras, das minhas boas obras, que eu obterei a salvação. Veja bem, irei conhecer o caráter de Deus, irei confiar nele, porque irei desenvolver uma fé verdadeira. Com isso, automaticamente, eu serei transformada pelo poder de Deus, pelo poder do seu Santo Espírito, e assim eu começarei a produzir boas obras, automaticamente, naturalmente, no decorrer da minha caminhada cristã. E então, juntando a minha fé com as boas obras que serão realizadas naturalmente, não forçadamente, veja bem, naturalmente, eu obterei a salvação. E o pecado, o que ele tem a ver com isso? O pecado, Deus deu a Moisés, pediu a Moisés que subisse ao monte, e lá ele, através das 2 tábuas que ele levou a pedido de Deus, Deus com seu próprio dedo escreveu as suas leis. Leis essas que, se nós formos analisar cada uma delas, os 10 mandamentos de Deus, nós iremos ver que ela não é pesada,
que ela não é um fardo para a nossa vida, pelo menos não é para ser um fardo para a nossa vida, e que ela nada mais é do que, um espelho, tá? Quando eu olho para um espelho, o que eu vejo? Eu vejo o meu reflexo, e nele eu vou ver nitidamente os defeitos. Alguma ruga, né, que já são muitas aqui, né, alguma manchinha, né, ou uma mancha grande, enfim. Nós iremos, através desse espelho, através do reflexo da nossa imagem, ver o que está bem e o que não está. A mesma forma funciona a lei de Deus. Ela funciona como um espelho. Essa lei, quando ela diz para que eu não tenha outros deuses além do Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra, eu vou, ao ler esse mandamento, analisar se eu estou adorando outros deuses. Qual é esse Deus que está na minha vida, que está fazendo com que eu não adore somente o Deus de Israel, o Deus Criador de todas as coisas? E aí eu vou ver se eu estou em pecado ou não. Se eu estou transgredindo essa lei que Deus me deu ou não. Quando eu leio o mandamento honrar pai e mãe, mandamento este que é o único que vem com uma promessa, né? Honra teu pai e tua mãe, que prolongarei os teus dias de vida na terra que teu Deus te dá. Então, quando eu olho para esse mandamento, para quem ainda tem, né, seu pai, sua mãe, não é o meu caso, infelizmente, mas eu vou ver o quê? Se o meu comportamento com meu pai, com a mãe e com a minha mãe está condizente com o que Deus quer, se eu estou honrando, né, se eu estou respeitando, se eu estou servindo a eles de uma maneira que supra as necessidades deles, mediante, né, a condição deles, mas sempre nos caminhos do Senhor, porque nós sabemos que muitas vezes o filho resolve levar uma postura, uma escolha de servir a Deus, né, de acordo com seus mandamentos, com as suas leis, com a sua palavra, e sabemos que tem pai e mãe que não, né, enfim, não vamos entrar nesse mérito, mas mesmo assim, mesmo que haja esse conflito religioso, não é motivo para eu desonrar o meu pai e a minha mãe, tá? Pelo contrário, o mandamento ele pede que ao eu honrar o meu pai e minha mãe, incondicionalmente eu tenho que amá-los e fazer o possível para ser um bom filho, onde essa bondade seja uma bondade que agrade a Deus. Tá? Em primeiro lugar, tudo que a gente vem fazer tem que primeiramente agradar a Deus e não aos homens. Então, o pecado é a transgressão da lei. A partir do momento que eu escolho a transgredir os mandamentos de Deus, eu estou pecando. Porque os mandamentos de Deus foram ordens específicas dadas por Deus. E a partir do momento que eu digo não para esses mandamentos, para essa lei, que muitos pregam por aí, que ela foi abolida a partir do momento que Jesus veio a esse mundo, mas Jesus, ele deixa bem claro, tá? Ele deixa bem claro que ele não veio abolir a lei. Ele deixa bem claro que ele veio cumprir essa lei. Tá lá em Mateus 5, 17 e 18. Ele não veio abolir a lei. Ele veio cumprir a lei de Deus e mostrar de uma maneira mais suave, diferente dos fariseus que mostravam naquela época que era um fardo, né? A lei de Deus era um fardo, cumpri-la. Jesus, ele veio mostrar que não era. Ele veio mostrar de uma maneira suave, cheia de amor e não de acusações, como servir essa lei. Como colocar em prática diariamente na minha vida essa lei, tá? Então,
nós podemos ver que o salmista, nesse verso que nós lemos aqui, do do Salmo 119, o salmista ele reconhece a palavra de Deus como fonte de vida e que foi através dos preceitos do Senhor que foi dado ânimo, que foi dado restauração do ânimo, restauração da proteção espiritual e física dele no decorrer de sua caminhada, né? E ele colocou aí claramente a sua dependência de Deus, né? Então, enfatiza esse salmo, ele traz aí, ele enfatiza a importância de guardar os preceitos de Deus. E essa importância não foi só para o povo daquela época, o povo de Israel, não. É para nós hoje também. Principalmente hoje, no mundo em que vivemos. Onde o pecado, ele é algo que ele é visto, né, de acordo com as preferências de cada um. Acredita nisso? O pecado, o relativismo do pecado, do que é um pecado em si, o relativismo moral, ele, do certo ou errado, ele se tornou individual. Cada um, mediante ali a vida que leva, analisa. Não, isso não é pecado. Para mim, isso não é pecado. Para minha vida, eu não estou pecando. E não é bem assim. Pecado é pecado, naquele tempo e hoje. Porque naquele tempo a lei de Deus é a mesma de hoje. O princípio da lei de Deus, o foco dessa lei para a nossa vida é o mesmo de antigamente. O de antigamente é o mesmo de hoje, porque Deus não muda. Ele deu a lei naquele tempo para os israelitas e essa lei, ela foi dada para ser pregada de geração em geração. Então, chegar até nós hoje, e claro, se Jesus não voltar nos nossos dias de hoje, a nossa geração, os nossos dependentes irem pregando, né, e as suas outras gerações até a volta de Jesus, tá certo? Então, a lição, ela continua a nos mostrar que a lei e o evangelho, elas andam juntas. Jesus, ele afirma que não veio cancelar a lei de Moisés nem dos profetas, mas sim dar-lhes pleno cumprimento. Né? Ele garante que a palavra de Deus ela é eterna e é imutável. Então, quem ensinou isso, quem disse isso, tá lá escrito novamente em Mateus, né? Capítulo 5, versos 17 e 18, quem disse isso foi Jesus. Não sou eu que estou dizendo, não é a lição em si, né? Quem elaborou a lição que está dizendo, mas sim o próprio Jesus que disse, tá bom? E nós somos justificados pela fé, como vimos na lição anterior, pela fé em Cristo e não por as obras da lei. Como eu falei no início, a partir do momento que eu decido amar a Deus, que eu decido cumprir os seus mandamentos, automaticamente eu vou produzir boas obras, porque eu fui transformada pela graça de Deus, pela fé em Jesus. Eu fui transformada e mediante o meu comportamento e minhas escolhas diárias, eu vou continuar a ter essa transformação, porque ela é contínua. E à medida que eu vou vivendo e sendo transformada e escolhendo cada dia o reino de Deus, eu vou produzir a cada dia boas obras. Tá bom? A parte, né, da lição aqui, nós já vimos aqui a lei e o evangelho, que elas andam juntas, e conhecer e praticar, né? Conhecer e praticar. O Sermão do Monte, Jesus, ele concluiu com um apelo bem forte, tá lá em Mateus 7, versos 24 até o 29. Ele faz um apelo muito importante quando ele termina, né, o Sermão do Monte, colocando a parábola dos dois fundamentos. E essa parábola, ela é maravilhosa.
Essa parábola, assim como todas as outras de Jesus, né, ele tinha um costume, né, de ensinar através de parábolas. E a parábola dos 2 fundamentos compara a pessoa que obedece, que vive, né, os mandamentos, as leis de Deus, os seus ensinamentos, ele compara a um homem sábio. Não é um homem sabido, não, é um homem sábio. E esse homem, ele, quando ele é sábio, ele edifica a sua casa sobre a rocha. Essa analogia, nós podemos ver aqui que quando nós construímos uma casa, né, sobre algo forte, dificilmente ela vai rachar os fundamentos dela, né, o alicerce dela foi bem feito, dificilmente ela vai rachar e consequentemente cair. Muito difícil mesmo. Se ela for bem alicerçada, impossível disso acontecer. Porém, se ela for construída sobre a areia, ela não vai durar muito tempo. Ela vai cair. Se você estiver dentro, ela vai cair sobre você. Então, Jesus, ele faz essa analogia por isso. Porque quando nós construímos, decidimos diariamente nos alicerçar, né? Alicerçar a nossa vida, a nossa conduta, nossas escolhas nele, dificilmente nós iremos perder a nossa salvação. Porque a cada dia eu vou estar escolhendo ser fortalecida, ser vivificada por Cristo. Aquele que verdadeiramente venceu a morte, aquele que verdadeiramente, através do seu sacrifício, nos proporcionou a salvação para a vida eterna. Então, essa parábola dos 2 fundamentos é muito importante para nós. Ele diz que o homem que constrói a sua casa sobre a areia é insensato. Assim também como nós temos o verso bíblico sobre a mulher, né, que fala que a mulher sábia edifica o seu lar e a tola derruba. Então fica essa dica aí, viu, para vocês mulheres. A sábia, né, ela edifica o seu lar, ela levanta, ela fortalece, ela é coluna ali para o seu lar. Já a tola, ela derruba. Consequentemente, o lar vai ser destruído. Não que tudo esteja sobre ela, mas a mulher, ela é parte fundamental para a edificação de um lar. Então, voltando aqui, a condição para entrar no céu é fazer a vontade de Deus, mas para isso eu tenho que conhecer que vontade é essa. E eu só posso conhecer essa vontade para poder praticar se eu estudar a palavra de Deus. Se eu estudar diariamente a sua palavra, tá? A sua palavra, essa aqui, ó, a Bíblia. Aqui nós temos conselhos para tudo. Aqui nós temos a lei de Deus, escrita pelo seu próprio dedo. Aqui nós temos o evangelho a ser pregado a toda criatura, a toda nação. Aqui eu tenho histórias maravilhosas de pessoas que fizeram a vontade de Deus, mas também eu tenho histórias para ter como exemplo aquelas pessoas que escolheram não obedecer os mandamentos de Deus. Então, parte fundamental do meu crescimento espiritual, além da oração, é através aqui, ó, da palavra de Deus. E Davi deixou dito isso lá no Salmo 119. E igualmente eu falei aqui do mandamento de honrar pai e mãe. Quando eu, como filho, amo os meus pais verdadeiramente,
quando eles me dão uma ordem, eu de bom grado, sem questionar, vou obedecê-lo. Porque eu vou ter quando eu amo meu pai, eu vou procurar ter com ele um relacionamento íntimo, um relacionamento de pai e filho, para que nós venhamos nos conhecer, eu mais a ele, né? Porque o pai, a mãe, desde quando nasce, cria aquele filho, então ele tem mais conhecimento sobre o filho. Então eu, como filha, vou começar a querer também conhecer o meu pai e a minha mãe, o seu caráter. Vou desenvolver essa confiança neles e assim vou obedecê-los de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. Então é assim com Deus, deve ser assim com Deus. É esse relacionamento que Deus quer comigo e com você. E a verdadeira sabedoria está, né? A minha verdadeira sabedoria e a sua também, ela deve estar em obedecer Jesus. Ela deve estar em aceitar, obedecer a autoridade que Jesus tem e que foi dada pelo Pai, que o enviou. E para nós terminarmos essa lição maravilhosa, que falou sobre a lei, sobre o evangelho e sobre o pecado, nós devemos ter em nosso coração que a obediência, ela é uma resposta de amor a Deus e não uma condição para eu ser salva. Eu não devo obedecer a Deus por ter medo dele. Deus, ele vai me eliminar, ele vai deixar de me dar isso se eu não obedecer. Meu Deus, se eu não guardar os mandamentos de Deus, eu vou ser castigada. Não. Eu tenho que obedecer a Deus por eu ter escolhido conhecê-lo e amá-lo. Porque ele nos amou primeiro. Amá-lo de todo o meu coração, de uma maneira alegre, de uma maneira que me dá paz, e automaticamente eu vou obedecê-lo. E a palavra de Deus e os seus mandamentos, que é dele que nós estamos falando aqui nessa lição desta semana, eles devem ser doce na nossa vida. Uma doçura que traz esperança para o futuro, para o meu futuro, para o seu futuro. E que futuro é esse? A vida eterna. Mesmo que nós não venhamos alcançar a tal felicidade que a gente idealiza aqui nessa terra, que muitas vezes nem é a felicidade real, verdadeira, é apenas algo que a gente faz aqui, planeja na nossa mente, mediante muitas vezes até a vida dos outros, né? A vida alheia, a vida de fulano é assim, a minha também eu quero. Mas a felicidade real é a felicidade que um dia nós iremos ter no céu. Onde está lá escrito em Apocalipse que não haverá mais pranto, nem morte, nem dor, onde as primeiras coisas terão passado. E eis que se fizeram novas. Olha que maravilhoso. Eu e você estarmos no céu, vendo as marcas nas mãos de Jesus, por mim, por você, que foram colocadas nele lá na cruz do Calvário, podendo contemplar a face do Deus vivo, poder de fato usufruir da beleza da criação da Nova Jerusalém, porque a gente foi retirado do Éden, né, por conta do pecado, e as portas do Éden foram fechadas. E essa deve ser a nossa real felicidade. Conhecer a vontade de Deus nos fortalece na nossa caminhada cristã, com toda certeza. Eu não posso servir a Deus de todo o meu amor, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, se eu não conhecer a vontade de Deus para minha vida. Como é que eu vou obedecer aquilo que eu não sei, que eu não conheço?
Então eu tenho que conhecer a vontade de Deus através dos seus mandamentos. E os mandamentos de Deus, a lei de Deus foi tema central desde o início lá no Éden, coisa que Satanás utilizou com Adão e Eva para que eles pecassem, para que eles transgredissem as vontades de Deus. E isso, né, é algo muito forte, porque já veio lá do início, onde Eva, né, Adão e Eva escolheram transgredir a lei de Deus, dizer não para a ordem que Deus deu, e ali Satanás obteve a sua primeira vitória, mas que ele não vem obter vitória na minha vida e na sua vida, amém? Que nós venhamos de fato servir a Deus e que a nossa igreja, a igreja de Deus, aqui nessa terra, ela venha evidenciar a graça para as pessoas, ela venha reafirmar a verdade de Deus com amor, não como os fariseus fizeram naquela época, apontando os erros, dizendo você é pecador, porque todos nós somos. E a palavra de Deus tem um verso muito maravilhoso que eu acho que diz que aquele que esteja de pé, cuidado para que não caia. Então eu e você somos pecadores, mas mediante a graça de Deus, mediante, né, o cumprimento dos mandamentos de Deus, com amor, não sob pressão, mas com amor, nós venhamos realizar boas obras, servir ao próximo, agradar a Deus. E assim, né, a gente venha focar no propósito de Deus, que é guardar os seus mandamentos, pregar o seu evangelho e vai chegar o dia, vivenciar o dia de que o pecado vai ser retirado desse mundo, que vai ser quando Jesus rasgar as nuvens do céu, vindo com grande poder e grande glória, e me chamar e lhe chamar para ter um encontro com ele lá nos ares. Amém? Então essa foi a nossa lição dessa semana, uma lição maravilhosa, como todas as outras, e que eu e você venhamos aprender a cada dia a ter um relacionamento com Deus. E eu creio que você já vem nessa caminhada, mas que você venha crescer, assim como eu peço a Deus em oração que eu venha crescer nessa caminhada, e que todos os obstáculos que eu tenho em minha vida, que você tem na sua, eles venham ser vencidos, pelo poder de Deus, mas com a minha escolha diária de conhecer a Deus, de conhecer a sua vontade, de guardar os seus mandamentos e estudar a sua palavra todos os dias, para que esse crescimento venha a ser diário, contínuo, até a volta de Jesus. Então fica com Deus, que Deus te abençoe e que todos tenham um feliz sábado.